Oi, turma. Do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, quarto capítulo, Encontro com Cristo. Vem e segue-me, Jesus. Ao retornar para Assis, Francisco sente-se envergonhado por mais um fracasso. Afinal, era a segunda vez que o sonho de glória na cavalaria se desfazia. Além do mais, o que seria de sua vida dali em diante? Qual seria o plano que Deus lhe reservava? Donald Spoto captou bem esse momento. E assim, na primavera de 1205, Francisco regressava a Assis, chegando a casa, sem dúvida, não apenas enfraquecido pela recorrência da malária e de seus efeitos, mas também humilhado pelo fracasso de outro empreendimento e tão inseguro como antes a respeito de seu futuro. Deprimido e sem objetivo, tinha de valer-se mais uma vez da generosidade do pai e do carinho da mãe. Durante meses seguidos, Francisco viveu uma intensa crise espiritual. A vida que até então levava não lhe despertava mais qualquer empolgação. Assumir os rentosos negócios do pai igualmente não era o futuro que imaginava para si. Sabia que Deus tinha planos para ele, mas ainda não tinha noção do que deveria fazer para preencher sua alma e encontrar o sentido de sua vida. E assim passou longo período em caminhadas solitárias pelos arredores de Assis, orando, procurando respostas, angustiado pelo silêncio de Deus, chorando muitas vezes. Ele atravessava a noite escura da alma, expressão do místico espanhol São João da Cruz. Mas toda noite termina no alvorecer de um novo dia. Um dos locais que Francisco costumava parar para orar e meditar por longas horas era a igreja de São Damião. Na verdade, uma igrejinha cujas paredes e teto apresentavam grandes rachaduras. Tinha-se a impressão de que a igreja estava prestes a cair a qualquer momento. No altar havia um crucifixo de madeira no estilo bizantino, no qual Francisco fixava demoradamente o seu olhar, como se estivesse hipnotizado pela figura do Cristo. Numa das visitas à igrejinha, enquanto Francisco deitava seu olhar sobre o crucifixo, um olhar de súplica para as dores de sua alma, algo surpreendente ocorreu. Deixarei que o fato de tão insignificante que foi seja narrado como se o próprio Francisco nos descrevesse a cena. Um dia, olhando para o crucifixo, tive a clara impressão de que a imagem estava movendo os lábios. Ao mesmo tempo, ouvi uma voz que me dizia: Francisco, conserta a minha casa, que, como vês, está toda em ruínas. Não dá nem para descrever a impressão que isso me causou. Era como uma mensagem que me chegava de um mundo invisível, marcando um longo período de hesitações, ímpeto e busca. Ao despertar no transe espiritual, Francisco percebeu-se invadido por uma alegria indescritível e nunca antes sentida. Teve a nítida certeza de que Jesus havia conversado com ele e lhe passado uma missão de vida: reconstruir a igreja em ruínas. No primeiro momento, Francisco interpretou o apelo do Cristo de forma literal, reconstruir a igreja de pedra, e, para tanto, durante algum tempo dedicou-se de corpo e alma à reconstrução da igrejinha, suplicando à população de Assis a doação de pedras para a reforma, que ele mesmo fez questão de realizar com as próprias mãos. Os olhos de Francisco voltaram a brilhar. Era como se o sol penetrasse as regiões sombrias de sua alma virgem de luz. Aos poucos, Francisco foi se desligando de tudo aquilo que o prendia à vida material. Passava mais tempo orando, meditando e reformando igrejas do que qualquer outra coisa. Passou a viver com mais sobriedade, vestindo-se com simplicidade. Perdeu o interesse pelas festas e, ao lado dos amigos, mantinha-se disperso. Sua cabeça estava em outro mundo, a ponto de suspeitarem de que ele estava apaixonado por alguma mulher. Sua família também estranhou a mudança de seu comportamento. Foi taxado de louco. O pai não o compreendia, sobretudo porque o filho se ausentava da loja por longos períodos. Aos poucos, a família de Francisco foi se tornando mais ampla. Os pobres passaram a merecer o seu olhar de carinho e atenção. E Francisco estava feliz como nunca, embora não soubesse ao certo aonde essa estrada o levaria. Já tinha, porém, o suficiente para saber que não andava mais na noite escura. Os primeiros raios da manhã haviam despontado em sua vida. Talvez
possamos pensar que o Francisco também era o símbolo de uma igreja em ruínas e a luz do Cristo penetrou por entre as suas rachaduras. O remédio de Deus vem através das nossas feridas. Eita! Eu estava até procurando mais página aqui, porque eu achei que ficou muito curto, a história é muito boa, né, gente? Fala a verdade. Essa questão de você encontrar Deus, quantos de nós, né, não vai procurar uma igreja, não vai procurar um sacerdote, um padre, um pastor, um dirigente de casa espírita, um trabalhador da casa espírita, um amigo, para poder ouvir uma palavra que cative, que toque o nosso coração, que transforme a gente, dê aquela força, aquele apoio para que a gente supere os nossos problemas. Quem nunca, né? E quando alguém, seja de qualquer tipo, né, de lugar, de religião, em questão social ou financeira, quando alguém toca a gente numa palavra, aquilo transforma de verdade. Dá aquele impulso para a gente poder ir para frente, para a gente continuar, para a gente acreditar que vai dar certo. Quantos de nós não fomos procurar essa ajuda? E quantos de nós não somos capazes de ajudar? Eu tenho, graças a Deus, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de açúcar aí. Muitos amigos ligam para mim, mandam mensagem pedindo um apoio, pedindo para ser ouvido, pedindo para ouvir alguma palavra minha, né? E quem sou eu na fila do pão? Ninguém. Como eu falo, ninguém deve me seguir não, porque eu erro pra caramba. Mas a questão é, se alguém me procurou, eu não posso fechar a porta. Eu tenho que pedir orientação e dar uma palavra. Eu posso não dar nada para aquela pessoa, não tem dinheiro, não tem condições de ajudar no problema dela, mas uma palavra. Dar o meu ouvido em primeiro lugar e uma palavra, que às vezes é tudo que a pessoa precisa, uma palavra. E aquela palavra, ela vai incentivar, ela vai dar luz, ela vai dar um esclarecimento, ela vai dar uma ideia para aquela pessoa para sair do buraco que ela está, do problema que ela está. E quantos de nós não fizemos isso dentro de uma igreja, numa instituição religiosa, seja ela qual for? E lá dentro daquela instituição religiosa, quando a gente chega pedindo apoio, pedindo socorro, falando que nós estamos realmente sem saber o que fazer da nossa vida, como Francisco não sabia mais o que fazer da vida dele aqui. Aí a cruz, né, a igreja em ruínas, tocou o coração dele. Ele sentiu Jesus naquela cruz. Jesus tocou nele. Ele foi tocado pelo mestre. Vai lá e mexe na minha igreja, ela está em ruína. Mas não era a igreja física como ele entendeu. Não era ir lá colocar bloco, reformar fisicamente aquela igreja. Não foi isso que Jesus quis dele. Mas foi por onde ele começou. Como nós também. Quando nós somos tocados por Jesus, quando a gente entende que Jesus está em nós, que a luz dele brilha no nosso coração, que Deus, o nosso Criador, é uma centelha maravilhosa de paz, de amor. Quando isso toca na gente de verdade, tem muita gente que fala assim, eu encontrei Jesus. Já ouviram essa frase? É aquele momento que você desperta para o lado espiritual. Não é que você encontrou Jesus depois dos seus 50 anos de idade, depois dos seus 40 anos de idade. Jesus sempre esteve com você o tempo todo. Você sempre encontrou com Jesus, desde que você é você, desde que você foi criado por Deus. Mas quando a gente fala que Jesus nos tocou, significa que o nosso espiritual despertou. E quando o nosso lado espiritual desperta, Jesus quer que a gente trabalhe. O tempo todo ele quer. Mas a gente só percebe quando desperta o lado espiritual. E quando é o lado espiritual que desperta, o amor, a gente parte primeiro para esse lado de dinheiro, de cesta básica, de levar uma roupa para quem não tem, de fazer marmita para os que vivem na rua. É o lado material, que é o que Francisco fez. Ele foi arrumar o lado material, a igreja, né? Mas Jesus não estava falando da igreja material. Com certeza não. Ele estava falando que o que estava em ruínas é a moral daquele povo. A igreja nada mais é do que o sinônimo, o significado do amor de Cristo por nós para desenvolver a nossa moral. E o povo, na época de Francisco de Assis, já estava caindo novamente.
em pecados horrorosos. Francisco era um pecador. Então Jesus aparece para ele, lá no coração dele, toca o coração dele e fala: você precisa reformar a minha igreja. Porque tudo que Jesus ensinou estava caindo por terra, as pessoas estavam esquecendo os ensinamentos de Cristo. Quer dizer, na verdade, até hoje a gente não entendeu direito esses ensinamentos. Já se passaram mais de 2024 anos e a gente está aí, tentando entender Jesus, né? Como grande cabeça, né, dura que nós somos, a gente está demorando para poder aprender os ensinamentos. E naquela época era necessário levantar de novo a moral do Cristo. Aí, quem é que foi colocado como missionário para fazer isso lá na Itália e todas as regiões próximas? Francisco de Assis. Ele tinha essa missão, ele era um espírito bom, mas ele tinha sucumbido no início da vida dele, ele estava errando o caminho, e quando ele estava errando o caminho, veio um freio, que foi a malária, que foi a perda das guerras, das batalhas que ele participou, aonde foi perdendo sentido para ele a conquista material. O pai rico, ele podia simplesmente pegar e continuar as obras do pai dele, mas aquilo era um vazio tremendo nele, porque ele não veio para aquilo. Aquilo não eram as portas que ele deveria abrir. Desde o princípio, Francisco deveria abrir as portas do lado espiritual. Ele veio como espírito missionário, mas não missionário para a guerra, para a violência. A guerra que Francisco tinha que trabalhar era a guerra espiritual, contra as trevas, não contra outros países, não ganhar outros terrenos, territórios. Francisco não veio para ganhar território, ele veio para ganhar vidas. Ele não veio para combater, para matar pessoas, ele veio para vivificar Jesus. Para mostrar às pessoas que a morte física não existe, que o lado espiritual é que conta mais. Por isso que não deu certo aquele caminho. Quantos de nós, às vezes, tentamos tanto um emprego e aquele emprego não abre as portas? Porque não é aquele, é outro. Porque às vezes a gente quer um relacionamento com uma pessoa que não tá dando certo, é só briga, é só desentendimento, desequilíbrio. Porque não é essa pessoa. Sai fora, tem outra te esperando. Ou talvez nem tenha, talvez você venha para ficar sozinho, para você trabalhar. Eu, pelo menos, eu percebo isso, que o tempo que eu fico sozinho, eu trabalho muito mais do que quando eu tenho um parceiro do meu lado. Eu acho que Deus dá aqueles refrescos, né? Não, para ela não se sentir tão sozinha, vamos arrumar uma sarninha para ela se coçar. Então eu vou lá, desvio um pouco do caminho, coço um pouco aquela sarna, depois aquela sarna tem que ir embora e eu volto para o meu caminho aqui, que é o caminho das missões, de estudar, de tentar ajudar pessoas. E eu me sinto muito mais feliz nesse período sozinha, ajudando pessoas, do que com um companheiro que muitas das vezes eu não entro em acordo. Eu percebo que os companheiros que eu tive foram débitos que eu paguei. Graças a Deus, eu espero ter pago. Porque eu saí lesada praticamente nos 4 relacionamentos. Depois do meu marido, né? Tive 4 namoros e eu saí lesada. E esse tipo de lesão que eu tomei, né, foi mais sentimental, foi financeiro, mas o financeiro, eu trabalho, eu ganho de novo, então não me fez falta. O emocional me fez falta no momento. Hoje, graças a Deus, também não tem problema nenhum, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Até porque a gente vai compreendendo as situações, a gente perdoa. Ah, tá tudo certo, eu só espero não ter que pagar de novo. Só não quero me enrolar outra vez, né? Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica batendo ali, não, eu quero, mas não é para você, sai fora. Você tem uma outra missão, você tem uma outra coisa para fazer. Você se machuca porque você quer. Você tá vendo que não tá dando certo, cai fora. Tem pessoas que não dá para cair fora, realmente é um elo muito forte, é família, envolve amor, envolve respeito, envolve os desentendimentos, questão de gosto, como a gente falou aqui outro dia, um gosta de macarrão, outro gosta de arroz e feijão, aí é diferente. Mas quando existe violência, quando existe arbitrariedade de valores, quando aquilo está te causando um mal, de verdade,
Aquilo não é para você, é para você sair fora daquilo. É passageiro. É alguma experiência que você precisava ter, teve, e tá do outro lado. Né? Então, Francisco foi chamado para as missões espirituais, mas ele não acordou lá atrás, ele foi acordar na frente. Não tem problema. Jesus não tem pressa, Deus não tem pressa. Eles não vão exigir da gente mais do que a gente possa dar. Então, eles só vão vir questionar você o que foi feito da vida que eu te dei, da oportunidade que você teve, depois de muito insistir e ver que você não aproveitou. Aí eles vão falar, então agora você vai receber isso aqui. Infelizmente não é o que eu gostaria de te dar, mas é o que você merece. Para você sentir que você errou. Não é castigo. É a tua planta, você plantou isso aqui, é a sua semente que cresceu, então toma. E algumas pessoas não querem entender isso, algumas pessoas acham que são má sorte, que são coitados, caem naquele vitimismo e falam, Deus não olha para mim, meu Deus, oh meu Deus do céu, tudo acontece comigo, quando é que você vai me ajudar, sabe? Aí dá uma de ingrato ainda com Deus, depois de fazer tanta presepada. Tem pessoas que são boas, que agem com bondade, porém são egoístas, são orgulhosas, não conseguem manter a família unida porque pensam só em si, não conseguem ter bons amigos porque são aquelas pessoas que vivem reclamando da vida, não vê nada de bom, então elas acabam afastando as pessoas. E quando isso acontece, ainda Deus que é culpado, Deus que não está vendo essa pessoa, que dá para um e não dá para ele. Então, nós não somos coitados, nós não temos aquilo que nós não merecemos. Não acontece nada nessa vida acaso. Tudo que acontece, Deus está vendo. Eu coloquei uma figurinha agora há pouco no WhatsApp que fala isso. Deus está na montanha, Deus está lá no penhasco junto com você, Deus te empurra no penhasco, Deus te ampara quando você cai do penhasco. Deus coloca um irmão perto de você quando você está lá no penhasco. Em todos os lugares, em todas as situações, Deus está. Ele está vendo tudo. E Ele não é ruim. Ele só permite o teu livre-arbítrio, o teu uso do livre-arbítrio, e Ele ampara ou Ele te dá um choque de acordo com o teu uso do livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém. E se você for pelo princípio de que, partindo do princípio que você tem o livre-arbítrio, que você pode usar ele de qualquer forma, se você não tiver uma certa regra, não tiver, como que eu posso dizer, algo que barre o excesso, né? Se não tiver um termômetro aí até onde você pode chegar, você vai fazer um monte de besteira e aquilo ali vai voltar contra você. Então, Francisco de Assis, ele fez um monte de besteira. Ele foi promíscuo, ele bebia, ele era noturno. Mas ele veio com uma missão. Ele tinha um coração bom. E mesmo indo para as guerras, foi mostrado naquela época, né, o quanto incompetente ele era, porque ele perdeu. Ainda foi preso, foi humilhado. O pai teve que pagar para tirar ele da prisão, um valor assim extraordinário. Voltou para casa com malária, dependendo das pessoas para ajudar ele na recuperação. Quando se recupera, ele não quer pegar a tecelagem, o trabalho que o pai tem, começa a depender financeiramente do pai, até ser tocado pelo Cristo. E quando ele foi tocado pelo Cristo, ele viu que ele podia ajudar, que ele podia trabalhar e que ele podia ser útil. E quando a gente é útil, a gente é feliz. Quando a gente se torna pessoa que trabalha em prol do próximo, é para nós mesmos que nós estamos trabalhando. É aquele momento que a pessoa fala, eu fui tocado por Cristo. Quando alguém entra numa igreja e volta de lá todo feliz e fala, Deus me tocou, Jesus me tocou, eu encontrei Jesus, essas falas, é a hora que despertou o lado espiritual da pessoa. E quando desperta o lado espiritual, a gente dá valor numa plantinha ou numa mata, tanto faz. Tudo é criação, tudo é do Criador. E a gente valoriza, a gente cuida, a gente respeita. E a gente leva outras pessoas para isso também. Porque aquilo que é bom para nós, a gente quer dividir.
A gente quer dividir entre aspas, mas a gente quer que multiplique. Então Francisco descobriu através desse toque com Jesus que a igreja que Jesus queria que ele reformasse não era aquela igreja material que estava em ruínas, mas a igreja espiritual, a fé das pessoas. Os valores, os princípios das pessoas estavam em ruínas e Francisco ia ser o exemplo de amor ao próximo. Mais um, né? Porque primeiramente veio Jesus. E é por isso que tanto eu admiro esse cara aí. Eu não tenho foto aqui, quadro, imagem de Francisco, para ficar ajoelhada rezando para ele, não. Mas eu gosto de ter a referência dele na minha casa. Vocês não têm foto de pais, de filhos, pessoas que vocês querem ficar lembrando através de um retrato, que te fazem bem? É esse sentimento que eu tenho quando eu olho para uma figura chamada Francisco de Assis. Na minha casa o que não falta é ele. Tem todo lugar na minha casa que você andar tem Francisco de Assis. Porque quando meu coração fica um pouquinho nublado, eu olho assim, lembro da história dele e falo, se ele passou pelas trevas, né? Se ele passou pela depressão, se ele passou pela solidão, eu também passo. Eu também vou alcançar o que ele alcançou. Não ser um espírito superior da noite pro dia, porque imagina, né? Patrícia, com todos os débitos dela, deixa quieto. Mas eu vou conseguir, se Deus quiser, ser uma pessoa melhor. Um espírito mais evoluído, pelo menos no conhecimento. É para isso que eu tô aqui todo dia, estudando. Eu sei que tá longe ainda de ser um espírito evoluído, a dona Patrícia, mas eu quero chegar lá. É esse o meu objetivo. Se alguém me perguntar hoje, qual é a sua missão? O que você quer fazer da sua vida? Eu já falei isso aqui num outro vídeo para vocês. Eu não quero mais nada. Eu já fui filha, já fui mãe, já fui esposa, já fui professora. Hoje eu não tenho objetivo nenhum de vida. Hoje eu não tenho nada que me segure aqui nesse planeta. O que eu posso dizer é que eu tenho um cachorro, o Mike, que tá aqui, por sinal. Ó, falei o nome dele, ele acordou. Eu tenho essa figurinha aí. Eu tenho meus amigos, né? Tem meu irmão. Mas não são pessoas que dependem de mim. O único que depende de mim tá aqui, ó, deitado aqui perto de mim. É o único. Mas também, se a Patrícia for embora, tem alguém que vai dar comida e água para ele. Não vai ser a Patrícia, mas vai ter alguém que faça isso. Eu não sou insubstituível. Então, para as pessoas, eu não vejo mais um objetivo da Patrícia. Eu não tenho objetivo com pessoas. Mas eu tenho um objetivo muito forte, muito firme, que é de me melhorar. Então, se hoje, né, eu estou aqui, eu falo para Deus, é aqui que eu preciso estudar, é aqui que eu preciso melhorar, e se eu me melhorando, eu estudando, eu posso estar abrindo portas para outras pessoas estudarem, para outras pessoas se melhorar também, que seja feita a sua vontade, Senhor. E é nesse momento que Jesus toca na gente. É nesse momento que a gente está reconstruindo a igreja de Cristo. Não é a igreja material, tijolinho. É a moral, a conduta, os princípios, os valores. A nossa evolução espiritual. Então vamos reconstruir dia a dia. Vamos colocar cada tijolinho que a gente puder colocar. Dá para colocar 10 tijolinhos por dia? Vamos colocar 10. Dá para colocar um? Colocar um. Não importa. Mas vamos reconstruir essa igreja junto com Francisco de Assis. Vamos nos melhorar, sim. Vamos aprender, sim. E vamos fazer sempre. Pelo outro que a gente gostaria que fizesse com a gente. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Está na nossa mão, gente. Exemplo não falta para que a gente realmente possa se desenvolver. Vamos despertar para esse lado espiritual. Correr atrás do prejuízo, porque com 50 anos é que eu vim ver isso aí. Não importa se a gente tem 20, 50, 100 anos. Vamos lá. A gente tem uma eternidade para isso. Mas quanto antes a gente fizer, não é melhor? Então, para que deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje? Bora. Vamos reconstruir essa igreja junto com Cristo. Nesse reencontro, não encontro, mas nesse reencontro com Ele.